pessoal, vamos continuar então falando ainda sobre zero de funções. Nós vimos até agora dois métodos, que foi o método da abscissão da falsa posição. Vimos que o método da falsa posição não tem quase diferença nenhuma, a não ser exatamente pela forma do x índice i, né? Que são aqueles pontos médios. Então, você utiliza na abscissão, por exemplo, a média aritmética, e na falsa posição você viu que você utiliza a média ponderada. Tá? Hoje vamos continuar falando ainda sobre os métodos. Tá? Nós já vimos o método da abscissão, da falsa posição. Vamos ver a falsa posição modificada. Tá? Depois vamos ver o ponto fixo, Newton-Raphson e secante. Aí você diria, mas pessoal, falsa posição modificada não estava naquele script, né? Tudo bem, vamos só ver rapidamente. Talvez nem caia na prova, dificilmente cai na prova, mas vamos só rever, vamos só ver, e logo em seguida vamos passar para o ponto fixo, tá? Método de abscissão, isso é uma outra apresentação que eu tenho, tá? E que trata-se exatamente dos mesmos assuntos, tá? Falsa posição, falsa posição, falsa posição, falsa posição modificada. Aqui, falsa posição modificada. Então, como nós já vimos, de acordo com o que a gente já viu até agora, tá certo? Também a falsa posição modificada faz uso do teorema de Bolzano, certo? Que contém uma função contínua, que contém uma única raiz, é possível determinar tal raiz a partir de subdivisão sucessiva do intervalo que a contém, evitando ao mesmo tempo que as aproximações geradas pela fórmula de interação se aproximem da raiz por um único lado. Ok? Então vamos ver logo aqui, tá certo? Vamos pegar um intervalo de A até B, com A0 inicial igual a A e B0 inicial igual a B. As condições de aplicação é que f de A vezes fb seja menor que zero, como a gente já viu, e o sinal da derivada é constante. Tá? A ideia também é subdividir o intervalo pelo ponto de interseção da reta que liga f de A a f de B e o eixo das abscissas. Tá certo? O objetivo, então, agora nós vamos pegar a interseção da reta que liga f de A a f de B e o eixo das abscissas. Aí verifica se a aproximação da raiz é uma aproximação ideal. Se for verdadeira, então a raiz procurada é, digamos, x1. Caso contrário, você define um novo intervalo e assim vai. Tá? Então, aí nós temos aqui, né, os testes. Primeiro você determina o subintervalo de A0, x1 ou x1 e B0. Se encontra a raiz epsilon, o primeiro teste seria o f de A vezes f de x1 seja menor do que zero. Se for verdadeiro, então epsilon está entre 0 a 0 e x1. Logo A1 é igual a 0 e B1 é igual a x1. Caso contrário, então o epsilon vai estar no intervalo de x1 até B0. Logo A1 é x1 e B1 é igual a B0. O segundo teste que você vai fazer, aí já envolve exatamente o valor de x índice i e o valor de x índice i mais 1. Então você percebe que aí você está agora trabalhando não mais com os valores de A e B. Você percebe agora que você está trabalhando agora com os, digamos, pontos médios, vamos chamar assim, mas não é bem um ponto médio, né? Seria aquele x índices que você encontra, tá? Aí você faz o segundo teste, olha só. Se f de x1, f de xi, digo, vezes f de xi, índice i mais 1 for maior que zero, se caso for verdadeiro, e se f de A vezes f de x1 for menor do que zero, né? E se isso for verdadeiro, então você pega e divide o f de A por 2. Caso contrário, ou seja, se isso aqui não for satisfeito e isso aqui for satisfeito, veja, então você pega o f de B e divide por 2, tá bom? Então veja que tudo está aqui, atrelado a isso, tá? Aí caso contrário, então permanecem os valores
tá certo? Se caso isso aqui não for satisfeito, ou seja, se o f de A vezes f de x1 não for menor do que zero, ou seja, for maior que zero, então nesse caso permanecem os valores e repete o processo até que o valor x atenda às condições de parada. Entendeu alguma coisa? Não? Vamos repetir, tá? Para você não ter nenhum problema. Então são 2 testes que devem ser feitos, certo? Então veja bem, olha só. Determina-se em qual dos subintervalos, né? Veja bem que o intervalo inicial era de A0 até B0. Aí você calculou o x1, certo? X1, e você calculou exatamente utilizando a média ponderada, tá bom? Aí o que você faz? Primeiro teste. Verifica-se se f de A vezes f de x1, veja bem, esse x1 aqui é menor do que zero. Se for verdadeiro, então o epsilon está entre A0 e x1 e, portanto, A1 recebe o A0 e B1 recebe o x1. Caso contrário, o epsilon vai estar do outro lado, né, o x1 B0 e, portanto, o A1 recebe o x1 e B1 recebe B0. Até aqui, nada de novidade. Como você percebe aqui, não tem nada de novidade. Vai ter novidade no segundo teste. No segundo teste aí sim. Então vamos verificar. Aí o que você faz? Você pega, calcula o f de x índice i vezes o f de x índice i mais 1. Se for maior que zero, veja bem, se o produto dos f de x índice i aqui for maior que zero, e se for verdadeiro, então o f de a vezes o f de x1 for menor do que zero, então você vai pegar o f de a e dividir por 2. Se for maior que zero, então você vai pegar o f de b e dividir por 2. Caso contrário, ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, tá? Não for verdadeiro, ou seja, se esse f de x índice i vezes f de x índice i mais 1 for menor do que zero, então isso aqui está atrelado a esse, ou seja, outro loop, né? Então permanece os mesmos valores, ou seja, o f de a e o f de b permanece os mesmos, e aí então você repete o mesmo processo até que x atenda às condições de parada. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui análise gráfica, tá? Para você dar uma olhada com calma aqui, certo? Você percebe que exatamente como é que calcula aqui, ó, você percebe aqui, ó, é uma forma de calcular aquela média ponderada, tá? Mas você pode utilizar aquela mesma expressão que a gente viu na aula passada, ok? Bom, as condições de parada são essas aqui, ó. Aí vamos os testes, né? Que é os testes de parada ou condições de parada. Se os valores forem exatos, o f de x for igual a zero, ou se a diferença de x índice k até índice xk mais 1 dividido por xk for igual a zero, ou seja, próximo de zero, tá? Se for exato, tudo bem, mas se não for, então você vai ter exatamente a seguinte situação, né? O modo de f de x tem que ser menor ou igual que a tolerância, e o modo de xk menos xk mais 1 dividido por x de k é menor ou igual que a tolerância, que é aquele nosso epsilon dado, ok? Muito bem, então os testes não são esses aqui, porque isso aqui é difícil de você encontrar, né? Porque o cálculo numérico não trabalha com valores exatos. E isso aqui, então, dificilmente você vai encontrar. Você vai encontrar, então, exatamente fazendo esse teste. Aqui está o algoritmo, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas é bom você dar uma olhada com calma, tá? E até mesmo se você quiser implementar em qualquer linguagem, você pode implementar para que você possa ter realmente um respaldo melhor. E também você pode utilizar o Excel, tá certo? Para fazer os seus cálculos, tá bom? Se você não tiver nada disso, pelo menos a calculadora. Vamos ver aqui um exemplo, olha só.
Considere a função f de x igual a x log de x menos 1. Tá? O intervalo que a gente vai trabalhar é de 2 até 3. Isso aqui é dado. Considerando que o epsilon é igual a 0,02, tá certo? Isso aqui é a tolerância. Então, vamos calcular qual seria a raiz aproximada segundo as condições do problema, dado que f de x é x log de x menos 1 e que o intervalo inicial é de 2 até 3, como você pode perceber aqui no gráfico. Olha lá, no gráfico aqui, certo? Aqui está a raiz, que é a interseção das duas funções, dado que foi dividida em duas. E aí então você pega só para saber se satisfaz as condições do teorema, a gente derivou a função que é x log de x menos 1 e portanto vai dar aqui a regra do produto, né, porque a derivada de uma constante é zero. Então quando você deriva o produto, a derivada de x é 1, vezes log de x está aqui, mais repete a primeira que é x, vezes a derivada do log de x, que é 1 sobre x, certo? Então, na realidade, vai ficar x vezes 1 sobre x, certo? Então, aqui está errado, né? Esse x aqui não existe. Ok? Vezes o log de 10, né? Que é exatamente porque aqui você está trabalhando com logaritmo, que não é o natural. Então, quando você trabalha com logaritmo natural, você faz a mudança de base, ok? Então, aí está a derivada. E aí, então, você percebe exatamente que ela é crescente e, portanto, aí você vai ter uma única raiz. Então, o f de A vezes f de B, né, dado que o A é 2 e o B é 3, então f de A0 vezes f de B0 dá negativo, menor que zero, tá ok, satisfaz o nosso teorema. E o sinal da derivada é constante nesse intervalo, né, dado que a derivada em A0 é 0,52 e a derivada de B0 é 0,622. Então, é constante, ou seja, é positivo e, portanto, ela é crescente. Então, tudo bem, você pode aplicar aqui o nosso teorema da falsa posição modificada. Tá? O cálculo da primeira aproximação. Então, vamos lá. O A0 recebe o X0, que é 2, e o B0 recebe 3. Olha só a novidade aqui. Olha só, perceba a novidade. Tá? O valor de X0 é o próprio A0. Essa aqui é uma novidade interessante. Tá? Essa aqui é uma novidade, ou seja, o A0 vai receber o X0, que é igual a 2. Essa aqui é a novidade desse método, desse algoritmo, tá? E o B0 é 3. Então calcula-se o f de A0, dá negativo, o f de B0 dá esse valor aqui que é positivo. E aí então se calcula o x1 através daquela média ponderada que a gente viu na aula passada, da falsa posição. A mesma fórmula. E aí então, fazendo os cálculos, vai dar 2,4798. Esse é o x1. Teste de parada, não tem novidade, você calcula o modo de f de x1, dá exatamente 0,0219, que ainda é maior que a tolerância, dado que a tolerância é 0,002, ok? E aí então você vai escolher um novo intervalo. Aí você faz aquele teste, f de A0 vezes f de x1, dá maior que zero. Então, nesse caso, o A1 recebe o x1, que é 2,4798. Observa-se então que o x1 aqui, certo, passa a ser o A1, certo? Sempre do lado esquerdo, como esse aqui, 2,4798, e o B1 é igual ao B0, que é igual a 3, ok? Aí você vai para a segunda aproximação. O A1 é igual a 2,4798 e o B1 é igual a 3. Aí vai começar aquela jogada. Tá? Então você calcula o f de x0. Por quê? Porque agora você tem o x0 e tem um x1. Dá para você calcular o produto. Porque antes você não tinha esses dois caras aqui. Tá? Você tinha só o x0. Então não dá para calcular o produto. Agora já dá. Então você tem aqui o f de x0 e o f de x1. Calcula o produto. Deu maior que zero. Ok?
e calcula o f de A0 vezes f de x1, que também deu maior que zero. Então, nesse caso, segundo o algoritmo, você pega o f de b e divide por 2. Tá certo? A única diferença é essa. E calcula aqui o x2 utilizando exatamente essa ideia aqui, que o f de b vai ser dividido por 2, como você pode perceber claramente aqui, ó, tá? E aqui. Então, aí você calcula o x2 utilizando o método da falsa posição, quer dizer, a mesma fórmula, que é a média ponderada, e deu 2,5277. Feito isso, você vai então aqui para a segunda aproximação, né? Porque você fez o teste de parada, né? Ainda deu maior que zero, maior que epsilon, então nesse caso você vai continuar. Então o A1 passa a ser 2,4798 e B1 passa a ser 3, aí teste de parada f de x2 é 0,018 em módulo, que dá 0,0018, que dá maior que epsilon. Então você faz uma nova escolha do intervalo, como a gente já viu anteriormente, calcula o f de A1 vezes f de x2, que dá negativo, e portanto, nesse caso, o A2 é igual a 1, que é igual a 2,4798, e o B2 passa a ser agora o x2, que é 2,5277. Ou seja, nesse caso agora, o x2 passou a ser agora, passa para cá, para B2, tá? 2,5277. Aí faz o cálculo da terceira aproximação. O A2 é 2,4798 e B2 é 2,5277. F de x1 vezes f de x2 é menor do que zero. F de A1 vezes f de x2 dá menor que zero também. Nesse caso, permanecem o f de A e o f de B como sendo os mesmos, ou seja, você não precisa dividir por 2. E aí então você calculou o x3 com aqueles mesmos valores, e aí então vai encontrar 2,5060. O cálculo da terceira aproximação diz que o A2 agora é 2,4798, que o B2 é 2,5277. Aí você faz o teste de parado, f de x3, e aí então deu menos 0,000153, que dá, obviamente, que esse valor aqui, 0,000153, é menor do que o epsilon. E, portanto, é o valor aceitável da raiz, né? A raiz que seria x3. Aqui está o algoritmo, tá? Você percebe, tá? Aqui está o algoritmo. Então a raiz já vai ser essa aqui, ó, 2,5060, tá certo? Com o epsilon 0,002 e com apenas 3 interações aqui, como você pode perceber, tá bom? Esse algoritmo, aqui está mais um exemplo, ok? Bora ver mais esse exemplo, e aí então vamos passar para outro. Então nós temos aqui f de x igual a x ao cubo menos x menos 1, o valor inicial atribuído é de 1 até 2, e o epsilon é 0,002. Tá? O f de A0 é menos 1, f de B0 é 5, a derivada é 3x ao quadrado menos 1. Quando você faz o cálculo aqui, f de A0 vezes f de B0 dá menos 5, é menor que 0, tá tudo ok, né? Dá para a gente aplicar pelo teorema de Bolzano. O sinal da derivada é constante, porque a derivada em A0 é 2 e a derivada em B0 é 11, portanto ela é crescente nesse intervalo, como você pode perceber claramente. Tá? Intervalo de 1 até 2. Ela é crescente. Então, tá tudo bem, tá tudo ok. Vamos passar então para o cálculo. Então, o cálculo da primeira aproximação. A0 é igual a x0, que é igual a 1, e o B0 é igual a 2. Calcula-se o f de A0, que é menos 1, que é menor que 0, f de B0 é 5, que é menor que 0, então faz o cálculo de x1. Observe que aqui você não aplicou aquele método ainda, né, do teste, porque nós estamos calculando o x1. O x0 você percebe que é sempre o lado esquerdo, tá? É sempre o A0. Então deu 1,16667, tá? Para o teste parado. F de x1 é 0,10787, que é maior que 0, então continua, tá? Aí você calcula aqui o novo intervalo, né? F de A0 vezes F de x1 dá maior que 0.
Logo, A1 recebe o x1, que é 1,166667, B1 recebe o B0, que é igual a 2. Tá? Bom, aí o que você faz? Segunda aproximação. O A1 é 1,16667, o B1 é igual a 2. Faz o cálculo f de x0 vezes f de x1 maior que 0. F de A0 vezes f de x1 também é maior que 0. Então, nesse caso, você vai dividir o f de B por 2. Tá? F de A1 é igual a 0,057 é menor que 0 e o f de B1 é igual a 5 é menor que 0. Então, nesse caso, o x2 é 1,3233. Tá? O cálculo da segunda aproximação, o A1 é 1,16667 e o B1 é igual a 2. Faz o teste de parada, é maior que epsilon. E aí então você escolhe um novo intervalo. Primeiro você faz o f de A1 vezes f de x2 igual a menos 0,5787 vezes f de x2, que é menos 0,00604, que é maior que 0, e portanto, nesse caso, o A2 recebe o x2, que é 1,3233, ok? E o B2 recebe o B1, que é igual a 2. Muito bem. Aí você vai para a terceira aproximação, e aí então você encontra que x3 é... Olha, nesse caso você percebe aqui, tá certo? Que o f de x1 vezes f de x2 é maior que 0, f de A1 vezes f de x2 é maior que 0, então você vai o quê? Dividir o f de B por 2, de acordo com o algoritmo. E aí então você calculou x3, que dá 1,32493. E aí, portanto, você faz o cálculo da terceira aproximação, A2 é igual a 1,3233 e o B2 é igual a 2, aí faz o teste de parada, que aí, nesse caso, esse valor aqui é um valor que é menor do que o epsilon, é aceitável, portanto, encontramos a raiz, que é o x2. Tá aí. Ok? Aqui estão os valores, aqui esse valor aqui, 1,3249,300, é o valor da raiz, tá certo? Com apenas 3 interações e dado que o epsilon é 0,02, ok? Bom, vamos ver aqui o método ponto fixo, tá? Na próxima aula vamos ver esse método ponto fixo. Por enquanto vamos ficar por aqui.